Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do nosso projeto aí, do nosso ERP, nosso microserviço de catálogo de produto. No nosso último vídeo, a gente removeu a dependência do Lombok do projeto e passou a criar os getters e setters, construtores, a injetar a dependência na mão mesmo, escrevendo o código Java, né? Comentei o porquê e tal, né? No vídeo lá, não vou ficar repetindo aqui para vocês não. Qualquer coisa vocês dão uma olhada lá quem não viu, beleza? No vídeo de hoje, eu também queria refatorar a parte que a gente está usando para receber dados na nossa API e também na resposta, né? A gente estava usando o Model Mapper, que facilita bastante a vida da gente aí para estar mapeando, né, os campos, né? Convertendo objetos de entrada em outros objetos, por exemplo, né? De saída também, enfim, fazendo mapeamento automático. Como a gente está também não é algo tão complexo esse microserviço, eu resolvi remover por hora a dependência do Model Mapper, até por umas questões de alguns objetos aí que a gente vai ter futuramente, que vai ser um pouco mais complexo de fazer esse mapeamento aqui na parte da API, né? Um objeto um pouco maior. Por hora eu disse, é simples, mas tende a crescer, tá? Então eu acabei removendo o Model Mapper e a gente vai fazendo na mão aqui, até para explicar para vocês como a gente faz essa conversão aí de objetos, né? De objetos de DTO para objetos de domínio, né? E vice-versa. Beleza? Eu já adiantei essa parte, tá? Acabei já removendo aquelas classes que a gente tinha usando o Model Mapper, né? Que era a categoria Mapper. Eu acabei removendo e acabei criando records, né? As classes records para representar os objetos de entrada e saída. Então vamos para o código aqui, ó, para mostrar para vocês como é que ficou a refatoração. Aqui no nosso categoria controller, aqui no cadastrar e no atualizar, a gente está usando ainda o cadastrar categoria response e o request aqui também na atualização, mas se a gente entrar dentro dele, agora ele é um record, né? Que facilita bastante para a gente. A gente não precisa declarar os getters e setters, nem colocar a anotação do lombok, porque o record já tem por padrão, né? Ele é um objeto imutável. Então ele vem com seus gets e a gente consegue criar um record a partir do seu construtor. Então a gente tem o construtor padrão dele. Se a gente não declara nenhum aqui, a gente tem o construtor padrão. Mas eu declarei um método estático aqui para fazer esse mapeamento. Porque, por exemplo, na resposta, quando a gente salva uma categoria, aqui no cadastrar, a gente devolve a categoria cadastrada. E aqui na nossa API a gente devolve para o usuário esse cadastrar a categoria response. Então esse mapeamento, né? A gente recebe a categoria, pega os dados dela, transforma o objeto de saída na nossa API, beleza? Então fiz isso aqui pro cadastrar e também pro atualizar, tá? E aqui um ponto. A gente tinha separado, né, o atualizar categoria response e o cadastrar categoria response, mas a gente vê que eles são objetos idênticos. Eu comentei num vídeo passado sobre a questão da boa prática de a gente separar os objetos aí para no futuro, né, caso a gente queira mudar, adicionar mais algum campo em algum objeto de saída ou de entrada. Mas no nosso caso aqui é muito simples, né? A atualização e o cadastro no DTO de resposta, eles se tornam a mesma coisa, né? O cadastrar categoria response ID nome e descrição e o atualizar categoria response também ID nome e descrição. E possivelmente esse cara aqui vai ser também o cara que vai ser retornado na busca quando a gente buscar as categorias. Então o que acontece? Eu vou deixar um objeto só, tá? A gente pode chamar de categoria response para facilitar a nossa vida. Então vou vir aqui no cadastrar categoria response e vou refatorar aqui e vou deixar só categoria response, beleza? E aqui no controller a gente pode mudar, devolver aqui o categoria response e aqui também. E aqui a gente passa categoria response, beleza? E esse aqui a gente não precisa usar mais, podemos excluir. O de cadastrar categoria request, atualizar categoria request, aí sim faz sentido, né? Não faz, na verdade, né? Acabei esquecendo. Porque o atualizar categoria request e o cadastrar, eles recebem a mesma coisa. Até
Pensei que tinha campo diferente, mas não tem. Não tem não. Poderia ser um só. Mas esse aqui, como é de entrada, eu prefiro deixar separado, tá? Mas aí vai por questão minha. Se vocês quiserem criar uma categoria request aqui, fiquem à vontade. Beleza? No request eu vou deixar assim. Fechou? Bom, então refatoramos aqui na nossa camada de domínio, no nosso service. Agora eu instanciei uma categoria aqui, ó, e criei dentro da nossa categoria um factory method para a gente criar uma nova categoria a partir do nome e descrição. Então perceba, aqui eu tenho o construtor privado com argumentos e a geração do ID agora eu transferi para a nossa entidade de domínio. Então aqui a gente está gerando o nosso ID. E aqui a gente cria uma nova categoria e aqui o método para atualizar. Então perceba que a regra do negócio aqui de atualização, criação da nova categoria está tudo no nosso domínio, né? Então o método de atualizar está aqui. O método de criar uma nova categoria está aqui. E no nosso service, a gente acaba chamando categoria.nova categoria para estar criando, né? De fato, uma nova categoria aí para estar registrando no banco. E no atualizar, né? A gente primeiro busca a categoria que a gente quer atualizar e depois, com o objeto já que retornou para a gente, é só dar um categoria.atualizar, passando o nome, descrição e salvando. Beleza? Ficou um pouco mais legível, porque agora a gente consegue ver o que está acontecendo, né? O Model Mapper ele facilita bastante para a gente a nossa vida, só que a gente não consegue ver muito bem o que acontece. Dá um pouco mais de serviço não usar ele? Dá um pouco mais de serviço. Mas você tem certeza do que você está escrevendo, né? Isso eu acho muito bom. Beleza? Bom, então, refatorada essa parte, no vídeo de hoje eu expliquei mais essa refatoração, mas aproveitando, vamos criar aqui também um endpoint de busca de categoria. É um endpoint simples, mas vamos criar lá. A gente vai retornar também o categoria response, tá? Então vamos criar aqui em cima um arroba getMap, categoria response, chamar de buscar por ID, e a gente vai receber um path variable categoria ID, string categoria ID. Aqui a gente vai passar o categoria ID. E nem precisa disso aqui, tá? Acho que já vai entender, porque como é o mesmo nome aqui, né? É verbo categoria ID, ele já vai entender aqui pra gente. Esse cara tem que vir aqui na URL, beleza? E aqui a gente pode fazer o quê? Um return, categoria response, né? O mesmo objeto que a gente está usando no cadastro na atualização. A gente vai retornar na busca, ponto, a partir de, e agora a gente chama nossa categoria service, ponto, buscar por ID, passando o categoria ID. Muito simples, né? Sem segredo nenhum, beleza? Então, criamos aqui um endpoint bem tranquilo. Vamos ver o projeto, ver se isso aqui funciona. No princípio é para funcionar, né? Não é algo tão complexo aí. Muito fácil, na verdade. Para quem tá começando, não. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Beleza. Subiu o nosso projeto. Deixa eu abrir aqui. Localhost. Eu não lembro as categorias que a gente tem aqui no banco. Só abrir o nosso SQL Server aqui. Tá até fechado, acabei não abrindo ainda. Vamos logar no banco para pegar o ID de uma categoria que a gente tem aí. Depois a gente cria uma outra. Até poderia ter criado, né? Mas acabei não criando. Deixa eu pegar aqui no... Pegar a senha do banco. Acabei não salvando aqui. Acontecendo tudo ao vivo, tá, galera? Como não tem edição, vocês estão pegando tudo que acontece aí. Application.yaml e aqui a nossa senha do banco. Vamos abrir uma nova consulta aqui. Vamos select all from categoria, vamos só mudar para a base de produto. E beleza, temos 3 salgadinhos, bolachas e bebida. Vou pegar salgadinho mesmo aqui, vamos pegar esse ID. Vamos trazer aqui e passar o ID e executar.
Beleza, tranquilo, sem segredo nenhum. Retornamos aqui a nossa categoria que foi buscada, beleza? Fechou. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Deixa eu até parar ele aqui. Criamos a busca. Vamos criar a listagem também? Bora lá. É mais simples ainda, né? A listagem aqui para nós. Então, também é um getMapping. E a gente vai retornar agora uma lista de categoria response, né? List, categoria response. E vamos chamar de buscar todas mesmo. Só importar o list aqui. Import class. E mesma coisa. Só que ao invés da gente retornar um categoria response, a gente vai retornar o quê? Uma lista, né, de categorias response. Vamos ver aqui, ó, a gente ainda não tem no nosso service aqui no domínio um método que busca tudo, busca todas as categorias. Então vamos criar aqui, ó, clique list categoria, chamar de buscar todas também e muito simples, né? Return categoria repository.findAll. Nesse caso aqui a gente não vai trabalhar com paginação, nesse endpoint específico de categoria, tá? Mas a parte de produto eu acho que a gente pode trabalhar. Esse aqui é muito simples. Eu não vejo a necessidade de a gente ter uma paginação para esse cara. Porque é um objeto só com nome e descrição, né? Então não vale muito a pena. Beleza? Então, criado o método, muito tranquilo. E agora a gente pode vir aqui na nossa categoria controller e a gente precisa retornar uma lista de categoria response. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode dar um return categoria service ponto buscar todas ponto string, ou seja, ponto map para cada categoria que vem aqui do meu categoria service, eu quero um categoria response ponto a partir de passando a categoria. E aqui no final a gente chama o toList. Ele está até falando para a gente utilizar lambda para facilitar, né? Os dois pontinhos aqui, ele já chama o construtor direto. Então o que a gente fez aqui? Buscamos todas as categorias lá no nosso service, acessando o banco. Estamos fazendo um map aqui, ou seja, cada categoria que retornou para a gente transforma no objeto categoria response e depois transforma numa lista para retornar para o usuário, beleza? Então vamos testar também esse cara aqui. Está funcionando? Beleza, apareceu aqui para a gente. Vamos lá. Maravilha. Retornaram as 3 categorias que a gente tem cadastrado aí no banco. Ok. Vamos dar uma melhorada no nosso controller. Vamos arrumar o nosso Swagger aqui. Vocês podem ver que ele não tem muita informação, né? Ele só mostra aqui o status de sucesso, né? Vamos mostrar também os status quando dá erro, né? Por exemplo, se eu não passar um parâmetro, vai dar um bad request. Caso aconteça algum erro no servidor, para retornar erro 500, a gente pode customizar aqui no nosso Swagger, ajustando para a gente mostrar esses status de retorno aqui no Swagger e tanto também caso o usuário cometa algum erro, tá? Nas próximas aulas a gente vê isso. Próximo vídeo, aula. Ó, eu querendo ser professor aqui. Mas vocês entenderam. Próximo vídeo, a gente. Ou nos próximos vídeos, a gente entra nessa questão aí de customizar, deixar um pouco mais bonito aqui. Mais legível o nosso Swagger do projeto. Beleza? Bom, expliquei aí a refatoração que eu fiz, tá? Criamos 2 métodos simples aqui, buscar todas as categorias e buscar por ID. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou parar aqui, vou comitar, tá? Vamos subir aqui as modificações que a gente fez. Eu vou colocar aqui, ó, no feature, busca de categorias por ID e listagem. Maravilha. O código tá lá, comitado no nosso repositório, vocês podem pegar. E é isso. Então, para não ficar muito longo o vídeo, que é ruim assistir vídeo longo, né? Eu vou encerrar por aqui. E nos próximos vídeos a gente dá continuidade.
Eu ia falar mesmo, agora eu acabei esquecendo. Ah, até eu tô um pouco meio perdido ainda no projeto, tá? Acabei voltando pra ele. Tava um tempo parado. Preciso dar uma revisitada lá no nosso Miro. Nem passei o Miro hoje, mas vou dar uma passada lá com vocês na próxima aula. E a gente vê os próximos endpoints e coisas que a gente vai criar aqui. Talvez a gente tenha criado coisa que até não precisa, mas criamos aqui pra ter, né? Se não precisar, a gente vai e arranca depois. O importante é conhecimento, né? É dissipar conhecimento aqui com vocês. E a gente codificar junto, que essa é a intenção do canal. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. E até o próximo. Valeu!